Gravação iniciada. Dando sequência à nossa pauta de julgamento, o item 175, cífico, também de relatoria da conselheira Renata. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui, ele tem um mix dos outros que a gente já analisou. Ele começa com uma preliminar de prescrição, que eu adoto o mesmo entendimento do voto anteriormente relatado, só que nesse caso uma parte está prescrita, a outra parte não. Então eu vou direto no finalzinho, na página 4, depois de explanar as mesmas razões do voto anterior, aplicando o decreto 20.910. Então, vamos lá. Portanto, nesse caso, tratando os pedidos de ressarcimento realizado em 2006, referente a possível aproveitamento de crédito derivado de aquisição de insumo no ano de 96 a 97, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão interleiteada, no tocante àquele período. Contudo, com relação a eventuais créditos do período de abril a dezembro de 2002, tendo sido protocolado o pedido em 24/5/2006, não haveria nesse tocante a prescrição. Então, aqui eu estou reconhecendo parcialmente a prescrição relativa ao período pleiteado. Ok? No mérito, é aquela mesma história da aplicabilidade do artigo 11 da 9.779 de 99, que eu tratei anteriormente, que trata apenas a partir de 90, dos casos de saída não tributada e desde que os insumos não tributados, alíquota zero ou isentos, fossem tributados. E no caso aqui, no finalzinho, posto isso, em procede o argumento da recorrente de que o artigo 11 da 9779 possibilitaria o uso de crédito de aquisição não tributadas. Isso porque tal dispositivo somente alcança fatos geradores após a sua vigência, o que teria aqui alguns, todavia não se aplicaria ao caso, porque aqui o produto final ele é tributado. E nesse caso não existe base legal para pleitear ressarcimento. Portanto, é o mesmo caso anterior. Portanto, também nesse caso não assiste a razão recorrente, ela alega questões principiológicas, súmula 4.2, não cabe ao CARF analisar a inconstitucionalidade de lei tributária, e no tocante à correção monetária perde o valor, tendo em vista o não reconhecimento do direito material ao ressarcimento do principal. Portanto, não merecem razões dos argumentos da recorrente, motivo pelo qual conhece neto provimento a recurso voluntário. Fiz aqui um resumo, até porque a gente já tratou desses temas em votos anteriores. Ok, Renato. Podemos ir para o voto? Peraí, conheço e dou parcial, no caso, na prescrição, Reconheço. Ah, não, mas é contrário a ele, tá? Tudo bem. E nego provimento a recurso voluntário. Eu fiz a mesma coisa. Quando você falou isso, eu fui lá e fui, opa, mas é... Foi também. Aí eu olhei e falei, deu uns 5 minutos, mas aqui é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tá certo. Eu fiquei confusa com a data da prescrição só. Porque é de 96 e 97? São 2 períodos aqui. É 96 e 97, e depois tem um segundo período de abril a dezembro de 2002. Então, parte está prescrito, parte não. Entendi. Tá. Então, tá bom. Claramente uma parte está prescrita e claramente a outra não está. Aí eu fui ao mérito nessa parte não prescrita. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Podemos votar? Então, como vota, Pedro? Acompanhar a relatora. Cíntia? Acompanho. Renan? Com a relatora. Lara? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. E com isso a gente encerra a pauta da tarde de hoje. Agora nós vamos atrás do prejuízo da manhã. Então a gente vai lá para o 162, 163, 164 e 165, MAB Campinas Eletrodomésticos S.A., de minha relatoria. É uma proposta de diligência para análise de prova. Pedrecomp, a questão toda que a gente já viu. Eu vou passar diretamente para o... Presidente, qual que você está lendo? É o final?
Número? Qualquer um deles são idênticos. Então, ao examinar os argumentos trazidos, entendo necessária a conversão do utilidade por diligência. Tá? Volta aqui. A questão remanescente em discussão, sim, sobre a alegada liquidez do crédito tributário utilizado nas compensações. Alguém está com o microfone aberto. Foi eu agora, desculpa. A decisão recorrida em consonância com o despacho decisório entendeu que não restou demonstrada a legitimidade e suficiência do crédito para homologar integralmente a compensação declarada por ausência de conjunto probatório hábil para comprovar a existência do saldo credor do período, especialmente no que se refere a saldo credor advindo de períodos anteriores. Conforme trecho abaixo, estou transcrevendo aqui a DRJ. Quanto ao mérito de se mencionar que, conforme já indicado no item precedente desse voto, a motivação da homologação parcial da DECOMP resultou, conforme se depreende das análises do detalhamento do crédito em contraposição às informações consignadas pela DECOMP, transmitido da redução do saldo credor advindo do período anterior de 82.417,75 para 39.594,77. Pondera o contribuinte que o crédito é legítimo e suficiente para homologar integralmente a compensação, conforme registro de apuração do IPI e livros de registro de entradas, conjunto probatório que considera hábil o suficiente para comprovar a existência do crédito solicitado. Sobre o alegado, é de se mencionar que, uma vez que o indeferimento parcial do direito creditório resultou na redução do saldo credor do registro de apuração do IPI indicado no Programa Gerador de Declaração PDCOP, decorrente da redução do saldo credor do período anterior, considerando o procedimento das DECOMPs dos trimestres anteriores. Observa-se que a apresentação pelo contribuinte do resumo de apuração do IPI e dos livros de entrada do período, diferentemente do alegado, não cumpre o papel do conjunto probatório hábil suficiente. A DRJ entendeu que resumo da apuração, que ele tinha apresentado lá, um resumo da apuração do IPI. Então, entendeu que isso não fazia prova. Agora, já minhas palavras aqui. Contudo, em seu recurso, a recorrente alega que apresentou com manifestação de conformidade o livro de registro de apuração do IPI com o resumo de apuração concernente ao primeiro trimestre de 2007 e que tal documento pode ser verificada a apuração do saldo credores dos meses de janeiro, fevereiro e março, e ainda aduz que apresentou cópia dos livros de registro de entrada de janeiro, fevereiro e março de 2007. Mas conclui a recorrente, não obstante todos os documentos apresentados, no acordo recorrido, restou decidido que tais documentos não seriam suficientes, uma vez que seria necessária a demonstração do saldo credor advindo de períodos anteriores que comporia o saldo credor do primeiro semestre de 2007. Assim, a recorrente apresentou agora, no recurso voluntário, os documentos relativos à apuração dos créditos de IPI dos períodos de 2005 a 2007, DOC 3, que demonstraria o encontro das contas que isso resultou no saldo credor transferido para o primeiro trimestre de 2007, a fim de comprovar que haveria saldo suficiente para a efetivação das compensações da DECOMP e tal. Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem para esclarecer os fatos, especialmente quando a suficiência do saldo credor do primeiro trimestre de 2007, a fim de verificar a possibilidade de homologação da DECOMP. Aqui eu falo que isso é competência da Receita, a questão dos créditos. E, diante disso, converto em diligência para que a unidade de origem intime a recorrente para apresentar outros documentos e informações que julgar conveniente, analisa as informações e documentos apresentados juntamente com o recurso voluntário, DOC 3, juntamente com aquelas eventualmente apresentadas em resposta à intimação referida no item 1, além daquelas que já constam dos presentes autos, de forma a confirmar a existência de saldo devedor advindo de períodos anteriores que comporia o saldo credor do primeiro trimestre de 2007. 3. Apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível. Encerrada a instrução, a interessada deverá ser intimada, concluída a diligência, os autos deverão ser remetidos. É a resolução, a proposta de resolução. Os 4 casos são a mesma coisa. Veio muito documento aqui agora para demonstrar esse saldo que vem sido acumulado. Então, é a proposta de diligência, alguma questão, algum esclarecimento? Podemos... Então, Pedro? Eu acompanho o relator. Cíntia? Acompanho. Renan? Com o relator. Lara? Acompanho. Sabrina? Opa, desculpa. Então, vamos lá. Pedro, Renan... Pedro, Cíntia, Renan, Renata. Desculpa, antes da Lara. Então, agora sim, a Lara. Acompanho. Sabrina. Acompanho. Thaís. Acompanho.
resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Isso é 162, 163, 164 e 165. Na sequência, 166. Agora, de Budni Indústria e Comércio Limitada, relatoria da conselheira Renata. Pronto, vamos lá. Recurso voluntário, né, interposto contra o acordo da DRJ de Juiz de Fora, por unanimidade de votos, julga improcedente a manifestação de inconformidade, a decisão recorrida à emenda ao ponto E aqui no relatório, e também acolheu o relatório da DRJ, mas vou poupá-los da leitura da mesma forma que os anteriores, tendo em vista que eu trato daqueles mesmos fatos no bojo do voto. Cientificada a decisão em 2 de novembro de 2014, apresento contribuinte recurso voluntário no dia 23 de 9 de também do mesmo ano. O recurso tempestivo dele não toma conhecimento. Aí a gente vai ver aqui embaixo os motivos pelos quais eu não tomo conhecimento do recurso. Trata-se de pedido de ressarcimento, visando aproveitamento de crédito PI, apurado no terceiro trimestre de 2009, no valor de 270.381,30, para compensação de débitos próprios, mediante apresentação de declarações de compensação vinculadas. Em 1º de 2012, o despacho decisório de Folha 6, a autoridade fiscal reconhece integralmente o crédito pleiteado, objeto deste processo, porém, tal montante não foi suficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo na DECOM, homologada parcialmente e tratada no processo administrativo final 2012-20, conforme folhas 7 e 8. A recorrente se insurge contra a homologação parcial da DECOMP. Em síntese, argumenta que a análise da DECOMP em referência não levou em consideração o fato da empresa, no mesmo período, ter efetuado outra declaração de compensação atinente ao débito de COFINS do mês de julho de 2009, no qual teria visado compensar o valor integral da multa e dos juros devidos em razão da mora. Segundo a manifestante, a dívida original de COFINS do mês de julho de 2009 é de 169.475,87, que atualizado em 31 de 3 de 2010 teria o acréscimo de 33.895,17 e multa de 8.507,68 de juros. Ou seja, alega que foram feitas 2 compensações para quitar o débito de COFINS de julho de 2009. A DECOMP, final 6045, declarando o débito no principal de 128, 183,38, e a segunda que visou compensar o restante do saldo principal de 41.292,49, além da multa integral de 33.895,17 e dos juros de 8.507,68. Assim, a análise conjunta das descontos evidenciaria que a empresa quitou de forma integral o débito com os respectivos acréscimos legais. Em resumo, a DRJ frisa que o direito creditório pleiteado foi reconhecido integralmente, não existindo controvérsia a esse respeito. Explica que o crédito não foi suficiente para homologar a DECOMP, já que o débito declarado encontrava-se vencido na época da transmissão da DECOMP, e o contribuinte apenas declarou o valor principal, sem os acréscimos legais, resultando em saldo a pagar. Quanto à alegação do contribuinte, argumenta, a teor do que determina o artigo 28 da IN 600 de 2005, que diante da sistemática da imputação proporcional prevista na legislação, faz o cálculo de multa e juros considerando o débito principal informado na data da transmissão da declaração. Assim, se o valor do lastro creditório indicado para utilização da DECOMP não for suficiente para amortização mediante imputação proporcional dos totais dos débitos, a compensação a que se refere a citada DECOMP será parcialmente homologada e os saldos devedores dos débitos principais remanescentes não homologados serão exigidos. Desta forma, sendo este o caso dos autos, manteve o despacho decisório. Recurso voluntário, por outro lado, o contribuinte acata a decisão proferida no processo no tocante à sistemática da imputação, porém discorda da alocação de valores em relação dos períodos, pois 43. Argumenta que realizou o mesmo procedimento já relatado no que se refere ao débito de RPJ do terceiro trimestre de 2006,
utilizando-se para compensá-lo o crédito de IPI do segundo trimestre de 2009. Decomp, final 7232 e 9534. Por fim, requer o cancelamento da Decomp 9334, realizada no processo de cobrança 2012-55, no valor principal de 2.339,69, face à inexistência de qualquer débito declarado pela recorrente, utilizando-se tal valor para amortização do saldo devedor do processo ora debatido, ou, alternativamente, que fosse restituído o valor à recorrente, sendo que, este caso, a recorrente iria recolher o saldo devedor de 20.445 com os acréscimos legais, folhas 46. Ora, como se pode observar do pedido deduzido no recurso voluntário acima transcrito, a recorrente reconhece que deve o valor principal de 20.447,75, acrescido dos juros e multa, assim como exigido no despacho decisório de folha 6, e não confronta a decisão recorrida em nenhum ponto, pelo contrário, concorda com ela. O que quer a recorrente é que este Conselho cancele a Decomp objeto de outro processo administrativo e reconheça que o crédito nela utilizado seja amortizado do saldo devedor, objeto deste processo administrativo. Ou que se determine a restituição daquele valor, caso em que promoverá o recolhimento dos valores ora exigidos. Está claro que o recorrente concorda com o montante cobrado nos autos deste processo, razão pela qual informa que acata a decisão da DRJ e que promoverá o seu recolhimento. Desta forma, vê-se que se encerrou o litígio contra o objeto deste processo administrativo. Ademais, falece esse colegiado a competência para decidir sobre o cancelamento de Decomp objeto de outro processo administrativo, assim como o aproveitamento de eventual crédito para amortização de saldo devedor deste processo, nem tampouco julgar a respeito de restituição de valores não colocados à sua apreciação. Desta feita, no presente caso, inexistente litígio a compor, vê-se que o sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente recurso voluntário não merece ser sequer conhecido. Diante do disposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. É como voto. Ok, não conhecimento. Uma observação? Um questionamento? Então vamos para o voto. Conselheiro Pedro? Eu acompanho a relatora. Cíntia? Acompanho. Renan? A relatora. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Relatora. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos não conhecer o recurso voluntário. E com isso, encerramos a nossa sessão de julgamento. Todos os processos da pauta foram julgados, com exceção de um que saiu pedido de vista para conseguir a Thaís. Eu peço o apoio para encerrar a gravação. Ok, presidente.